Então o tema da nossa palestra está ali, como a modernização da cacauicultura e o uso de clones. Próximo. Esse quadro aí é um trabalho do colega Lindolfo, que está mostrando 3 décadas. Então nós estamos querendo mostrar esse trabalho para que os senhores observem que a vassoura de bruxa, ela foi uma grande causadora da baixa da nossa produção, mas que antes da vassoura de bruxa, nós já tínhamos queda de produção. Então nós estamos vendo ali a primeira década, que vai de 76 a 87, depois vai de 87 a 96, de 97 a 2007. Isso aqui é um programa da previsão de safra, onde se faz leitura nas mesmas plantas de 21 em 21 dias. Observe que na primeira década, a leitura era de 166 birros, praticamente 160 birros por planta. Depois passou para 49 birros e depois 32 birros. Então a produção já era decrescente, mesmo sem a presença da vassoura de bruxa. O que isso está atribuindo é que o fator produtividade tem relação funcional de dependência direta com os fatores tecnologia, solo, clima e planta. Então a exposição às condições adversas de baixa fertilidade do solo, que é uma das causas da baixa produção de cacau, vulnerabilidade das plantas às pragas e doenças, evidencia e explica o deslocamento da produtividade, que era de 160 birros por planta para 32. Próximo. Então, esse gráfico mostra a queda da produção como era decrescente. Nessas linhas em cinza é quando a vassoura de bruxa começou a dar prejuízo, que começou o prejuízo na safra 93-94. Então, observem que a produção era completamente decrescente, independente ou não da vassoura. Próximo. Aqui é um quadro da nossa produção. Esse quadro vem desde 1958. Aqui foi a criação do CEPEC. A nossa maior produção foi 397 mil toneladas na safra 86-87. A vassoura chegou em 89. Então aqui praticamente a gente estava produzindo em torno de umas 350 mil toneladas. 10 anos depois do aparecimento da vassoura, nós estávamos praticamente no fundo do poço, que foi na safra 98-99, já estávamos com 96 mil toneladas. Aí fizemos as clonagens, os financiamentos, a produção aqui chegou em 150, 160 mil toneladas nessa safra aqui 2014, mas quando foi 2015, 2017, a safra baixou para 86 mil toneladas. Então foi a menor produção que nós tivemos na região, foi de 86 mil toneladas. A previsão desse ano está em torno de 130 mil toneladas. O temporão foi muito fraco, os frutos foram pequenos, o rendimento bastante baixo em função daquele sol de fevereiro e março, mas a safra está prometendo bem, tem muito cacau, muito birro, então vamos ver aí se a vassoura nem a polidão parda pegar, o que vai acontecer. Próximo. Então aqui é para mostrar aos senhores o que era o cacau antes da vassoura de bruxa. Isso é uma área de cacau comum, Pará-Parazinho, e a nossa maior produção foi 397.400 toneladas na safra 86-87. Próximo. Quando foi 10 anos depois, praticamente, de que a vassoura chegou, a nossa região estava nessa situação. Você não tinha mais folha para fazer fotossíntese. A vassoura tinha inicialmente começado a fazer o seu espaço horizontal, depois ele começou a fazer o espaço vertical, que é a esporulação da planta em cima dela mesma. Então a produção da gente foi para próximo 96 mil toneladas nessa safra 99-2000, e com o advento da seca nós tivemos só 86 mil toneladas. Próximo. Então a nossa situação, eu sempre digo, eu tive assim a felicidade de conhecer diversos países que produzem cacau a nível de mundo. Já tivemos até na África, aqui nas Américas. O que a gente sempre diz é o seguinte: nós temos a melhor situação aqui do sul da Bahia para produzir cacau, mas também nós temos a melhor situação para a doença.
Então, o que é bom para o cacau é bom para essas doenças que nós temos. A podridão parda, que voltou a dar prejuízo, a vassoura de bruxa. E se a monilha chegar aqui, também vai ser um outro problema. Então, a nossa região, nós temos um sistema de produção arcaico que precisa ser modernizado. Nosso relevo é movimentado, então isso dificultou muito a questão da mecanização. A gente sabe que a mão de obra hoje é complicada por conta de estar desqualificada, etc. Nossas lavouras são velhas. Planta velha não responde mais. Eu já fiz tudo o que é possível se fazer com recuperação de cacau e cheguei à conclusão, foi aquilo que o George falou aqui, cacau tem que ser renovado por baixo. Depois que você ajustar ela, que a planta nova estiver produzindo igual a planta velha, você tem que cortar a planta velha. Não dá mais para você ficar fazendo enxertia de brotos de cacau velho, porque não responde mais. E depois, se você fizer aqueles balizamentos em termos de recomposição de estande, nunca vai ficar 1000 plantas por hectare. Doenças, eu já falei, temos o risco da monilha, que está na nossa porta. Nós temos um ambiente úmido, que ele é muito sujeito à questão de doenças. A mão de obra hoje, ela está urbanizada. A mão de obra está na cidade. É complicada a mão de obra hoje. Falta de crédito, vocês estão vendo aí o crédito hoje, com endividamento fica impossível você tomar o crédito. Então, por conta disso tudo aqui, próximo, nós temos baixa produtividade, consequentemente baixa renda, e nós temos uma inviabilidade financeira. Hoje, para se recuperar um hectare de cacau, modernizando, a gente está gastando em torno de R$30 mil por hectare em 4 anos. Uma coisa que não me passa na cabeça, você gasta de 25 a 30 mil reais para recuperar uma área de cacau e na hora de vender você acha no máximo 10. Isso é uma conta que não fecha e que a gente não entende porque ainda está assim. Próximo. Esse quadro aqui nós fizemos tem mais de 15 anos. Tem uns 20 anos que nós fizemos esse quadro. Esse quadro aí é super atual. Veja a situação atual que nós tínhamos considerado. Isso aqui são números médios. Então a densidade de nossas áreas tem em torno de 550 plantas por hectare. Você tem cada planta produzindo em média de 11 frutos. Esses frutos com esse rendimento aqui de peso médio de 1 grama, então ele vai dar 275 quilos por hectare ano, onde você tem 18 arrobas por hectare. Essa é a realidade. E nós tínhamos feito uma projeção onde a gente queria fazer uma situação desejada, que a nossa meta era produzir 100 arrobas. 100 arrobas hoje ficou para trás, como disse o Rosenilton aqui, e que Ivan vai mostrar a vocês. Então, para a gente produzir 100 arrobas de cacau, vocês terem ideia, um cacau adulto, ele produz mais de 10 mil flores. Nós só estamos querendo, para produzir 100 arrobas, 27 flores viáveis. Como é que uma planta que produz mais de 10 mil flores, nós só temos hoje 11 frutos por planta? Quando você pega 11 frutos por planta com esse rendimento e com essa densidade, aí dá as 18 arrobas. Então, se você tem pelo menos 1000 pés de cacau por hectare, que o espaçamento é 3x3, com esse rendimento, vocês vão ver nos clones que nós temos hoje, peso médio em torno de 1,25, e se você tem 27 frutos para 11.100 plantas, ou seja, 30 frutos por planta, você tem 100 arrobas de cacau, 1.500 quilos. Esse é o que a gente procurava desejar. Com o projeto 500, tem produtores aí produzindo mais de 200 arrobas por hectare. É só produzir 60 frutos numa planta. Você tem clone aí que produz muito mais do que isso. Aí às vezes eu pergunto assim, você produzir 30 frutos num pé de cacau, você acha muito ou pouco? Aí diz assim, eu acho muito pouco. E por que a gente não produz? Alguma coisa está errada. Próximo. Todo mundo já sabe que a vassoura não chegou aqui gratuitamente, ela não veio de forma natural, ela foi introduzida. Mas mesmo que ela não tivesse sido introduzida,
a maioria das lavouras já necessitava de uma renovação urgente, em decorrência das baixas produtividades alcançadas, os plantios velhos e a inadequação do manejo em geral. Então, com a chegada da vassoura, eu me lembro muito bem, chegava em Camaquã, tudo preto, aí encontrava uma planta verdinha ali no meio da área. A gente disse, não é dessa planta que nós vamos pegar, porque a gente não tinha pesquisa até aquele momento para que a gente tivesse uma convivência com a vassoura de bruxa, que hoje está sendo diferente com o trabalho do Dr. Wilson, onde ele já está fazendo esses cruzamentos, colocando esses clones no campo. Bem, então houve erros naquelas formas de que nós tentávamos recuperar as plantas. Então hoje nós estamos fazendo adequação nos procedimentos, e isso aí hoje é que está dando o projeto 500, essas altas produtividades. Próximo. Então o que é que nós queremos com renovação? Lavouras mais produtivas e competitivas, plantios uniformes, que são os blocos monoclonais. Isso aqui nós vamos ter um manejo mais facilitado. Redução do custo de mão de obra. Isso aí Ivan vai mostrar para vocês. Controle mais adequado das pragas e doenças. E melhor qualidade do produto. Próximo. Bem, essa trilogia aí é tudo. Se resume ao que a gente tem que fazer na fazenda. O que é que eu tenho que fazer na minha fazenda? O ambiente. Ele tem que ser ajustado. Você tem que ter luminosidade para que você produza. A planta que não recebe luz, ele faz pouca fotossíntese. Então nós temos que ajustar o ambiente para pelo menos 50% de luminosidade. Depois nós temos o solo. Nossos solos, você viu aqui o que o George mostrou, nossos solos são pobres, principalmente em fósforo. Então nós temos hoje que ter uma busca de fazer a calibração do solo. A calibração do solo é feita de forma continuada, até você conseguir os índices desejáveis. Você tem que ter, no caso do cacau, saturação de base de 60% e os outros alumínio zero, pH adequado e por aí lá vai. Então isso é uma busca. E depois nós temos aqui a planta. A planta são os clones. Então se você ajustar o ambiente, der comida para a planta adequadamente, com o potencial genético que elas têm, elas vão produzir. E isso aqui nós temos que usar o que nós chamamos de manejo integrado. Manejo integrado, um conjunto de práticas, de tratos culturais, fitossanitários, controle químico, biológico. E aí você vai fazendo todas essas práticas em cima do calendário agrícola. É isso que o pessoal tá fazendo no Projeto 500. É fazendo a prática certa no momento certo. Porque aí você não pula etapa. Próximo. Aí são os clones que a CEPLAC lançou de 95 até o ano passado. Os em vermelho são materiais incompatíveis. E os em verde são materiais autocompatíveis. Então, no total, foram 47 clones, sendo que foram 26 autocompatíveis e 21 intercompatíveis. Próximo. Atualmente, a CEPLAC recomenda 18 clones, sendo que desses 18 clones, alguns se destacam mais do que outros. Então, nós temos clones todos autocompatíveis, vamos clones de porte grande, como está aqui o SJ02, PH9, 651, CPEC 2176, foi lançado no ano passado, de porte médio e de porte pequeno. Próximo. Então, o clone ideal, a gente tinha essa busca, porque quando lançou os clones de 95, todos os clones eram incompatíveis e você precisava ter um desenho para que cada clone polinizasse o outro. Como explicou o Cazu, que tem a mosquinha que leva o pólen. Então, uma planta, ela precisa do pólen para dar a outra e aí ter a frutificação. Então, a planta, a gente quer hoje uma planta autocompatível, tenha baixo vigor, seja uma planta pequena, resistente a pragas e doenças, produção precoce e que seja produtivo. É isso que nós desejamos e nós temos diversos clones com essa característica. Próximo. Aí aqui nós fizemos essa tabela, eu e o Ivan fizemos essa tabela, e são números médios.
Porque isso varia muito de período. Observe esse ano como é que foi o temporão, o tamanho dos frutos, o tamanho das amêndoas. Se o clima for adverso, você tem rendimentos totalmente fora dessa tabela aí. Mas isso são números médios. Nós colocamos cacau comum aqui para mostrar, mas nós não trabalhamos mais com cacau comum. Então você tem aqui o BN34, observe o CCN10, o rendimento dessa planta. Você tem o maior amêndoa de todos os clones recomendados, são clones do Equador. Então você tem 41 sementes por fruto, ele dá quase 100 gramas de cacau seco. Para você produzir 100 arrobas, só precisa de 15 frutos numa planta dessa. Então observe o número de frutos para produzir 100 arrobas. Aqui temos esse FA13, que ele tem uma semente pequena, por isso que precisa de mais frutos. Mas veja que todas as quantidades de frutos são pequenas em relação àquilo potencial que a planta tem para produzir 100 arrobas. Próximo. Aqui continua piranga, LP, tal, mistura de clones, que algumas pessoas fizeram áreas misturadas. Então a gente está tendo aqui todos os frutos, a menos de 35 frutos para produzir 100 arroba por hectare. Próximo. Aí uma área de cacau comum, parazinho. E aqui nós colocamos algumas particularidades. Esse cacau hoje, ele é um excelente porta-enxerto, porque ele é resistente a uma doença chamada mal do facão. Tanto assim que eu chamo a atenção agora, quem está fazendo viveiro, hoje está todo mundo atrás de mundo, eu não acho. Os viveiristas estão todos com os contratos fechados e não existe muda disponível para plantar cacau. Então a gente chega nos lugares, tem pessoas fazendo semente desses clones produtivos, C151, PH16, SJ, 319, não faça uma coisa dessa. Porque todos esses clones roxos, principalmente, eles são muito susceptíveis ao mal do facão, que é o ceratociste, é o nome do fungo, ceratociste cacau funesta. Então, se você fizer o porta-enxerto desse cacau, lá com 5, 6 anos, esse cacau, a tendência é pegar esse mal do facão e vai morrer. Então, os porta-enxertos que nós recomendamos hoje é 1188, é o único roxo que a gente recomenda, PSH 1188. É o CEPEC 2002, que é o mesmo VB 1151, e o cacau comum. Só que o cacau comum, ele pega a vassoura, e vai pegar a vassoura no viveiro. Então, a gente tem algumas alternativas de driblar um pouquinho essa vassoura. E tem alguns fungicidas que a gente recomenda, e também tem a sacarose. Então isso aí a gente tem um protocolo que depois passa para os escritórios, e vocês podem seguir esse protocolo que dá para fazer o porta-enxerto de cacau comum, que é o melhor porta-enxerto que tem. Próximo, então tá aqui o BN34. Ela é uma planta assim, produz o ano inteiro essa planta, ela é fantástica, só que ela dá trabalho, porque é uma planta muito pequena, ela é muito precoce, então se deixar, ela produz cedo e a planta lasca. A planta fica toda aleijada porque ela deforma pelo peso dos frutos. Os frutos são grandes, então ela tem que ser feito um manejo diferenciado na poda, para que você só deixe essa planta produzir depois de 1 ano e meio. Não deixar ela produzir precocemente. E ela dá fruto em ponta de galho. Quando aquele fruto vai crescendo, ela arreia o galho, às vezes lasca, ou então a planta fica toda torta. Então, às vezes, as pessoas não querem ter esse trabalho. Mas esse clone aí, ele é fantástico. E para chocolate, é das melhores qualidades para chocolate. Então, esse é um clone que você pode enxertar ele num porta-enxerto do 1188, porque ele é pequeno. Então, o 1188 vai conferir a ele uma planta de um tamanho ideal. Próximo. Aí é o CCN10. Aquele que eu disse que 15 frutos dá 100 arrobas. Esse cacau, o grupo CCN, é um grupo muito susceptível à podridão parda. Então, o grupo CCN não deve ser colocado em embaixada, porque ele pega a podridão. Podridão parda é uma doença que você convive fácil, mas ela é uma doença traiçoeira. E ela te pega, como você menos espera, com 15 dias te leva à tua produção. Então, ela tem atuado de forma muito forte. Próximo. Aí o CEPEC 2002, vocês observam que ele parece um cacau comum, é um cacau amelonado. Esse cacau é excelente porta-enxerto. Pode ser enxertado também em cima de 1188. Ele você pode plantar em qualquer lugar, em baixada, parte média, parte alta. Próximo. Aí o Salobrinho 3,
O pessoal do Espírito Santo é apaixonado por essa planta. Se você olhar a planta assim, sem ver direito, ela parece com um BN34. Só que o rendimento dela é bem menor do que o do BN, mas é uma planta muito produtiva. Próximo. Aí o LP06, essa planta é a Fazenda Lagoa Pequena, aquela fazenda que teve aquela novela lá, o Renascer. Essa planta ela é bastante produtiva, ela não é muito difundida, mas é uma planta que não deve ser colocada em baixada também, porque ela é susceptível à podridão parda. Próximo. Aqui é o CP49. No semiárido, isso é um cruzamento da CEPLAC. No semiárido é a planta que mais confere produtividade. Aqui ela produz direitinho também, mas o rendimento dela é menor do que os outros. Ela não foi também muito difundida, mas é um bom clone. Próximo. Ele, em área irrigada no Espírito Santo, em 3 anos. O CP49. Próximo. FA13. O pessoal se queixa que ele dá vassoura. Ele tem um rendimento baixo. O número de amenos é bastante pequeno. Mas tem gente que gosta e ele é recomendado também. Próximo. Aqui o Ipiranga 1. Aí o PH9, ela também é uma planta boa, muito produtiva. Agora na seca foi dos clones que mais produziu. Só que ela também não deve ser colocada em baixada, porque ela pega podridão. Próximo. PH15, uma plantinha pequena. Ela é tipo um cacau melonado. Ela tem um percentual de amêndoas brancas. Ela é bastante produtiva também. O pessoal tem usado muito essa planta. Próximo. Aí o PH16. Bem, esse PH16, a matriz, ela chegou a dar 16 quilos. Essa planta, assim, interessante, você vê no início ela, olha a pancada de produção que ela dá. Só que ela é uma planta que precisa de um certo cuidado na questão da fertilidade. Ela é exigente em micronutrientes. Então precisa de boro, de zinco e de cobre. Quando você não dá a fertilização adequada, com o tempo, essa planta vai diminuindo o tamanho de folha, vai queimando as nervuras, então entra antracnose, porque a planta fica debilitada e ela perde rendimento. Então muita gente deixou de usar o pH16 porque colocou no ambiente que é inadequado esse clone. Então a gente tem recomendado ela para áreas úmidas, dentro de baixada, porque esse cruzamento, esse S1 mais PA 150, que é um que confere a resistência dela, é resistente à podridão parda. Então quase você não vê podridão e também não vê vassoura nessa planta. Então em áreas úmidas, com conforto térmico e fazendo a fertilização adequada, esse clone é fantástico. Próximo. Você tem aqui o 319, que é o campeão de produção. Eu nunca vi uma planta para ter uma relação de flor-fruto tão grande como o 319. Só que o 319 tem que tomar cuidado, porque tem gente que está carregando demais a mão no 319 e essa planta pega a vassoura, pega a podridão e aí você não deve fazer isso. Tem um produtor aí que está plantando 250 hectares de 319 e agora está dando podridão parda. Então não pode ser feita essas coisas, vocês têm que fazer as coisas de forma adequada, colocar a planta onde é que convém ela colocar, fazer blocos menores para que você possa, caso aconteça algum problema, você substituir ou fazer uma intervenção adequada naquele momento em cima daquela planta. Então é essa a recomendação que a gente dá. Próximo. Essa foto está ruim, mas é o SJ02. O SJ02 é muito bom, muito produtivo. Ele é muito exigente em potássio. Das plantas que mais extrai potássio é esse J02. Inclusive o pessoal que faz chocolate acha que essa planta, o chocolate dela é espetacular. Próximo. Aqui é um lançamento novo que essa placa fez o ano passado, que é cruzamento. Aqui é o CP 2204. Essa planta é fantástica, ela é precoce, é uma planta de porte médio, é uma planta que dá 2 gramas na amêndoa e muito produtiva. Então é o lançamento que a CEPLAC fez o ano passado. Próximo. Aqui é o CP 2176. Aí tem CCN51 dentro dele. Então você vê que os frutos são um pouco parecidos com o CCN. Também muito produtivo. Próximo. Aí o Dr. Wilson já mostrou esse quadro aí. Isso é de um amigo nosso lá do Peru. O crédito é dele, essa lâmina é dele, Dr. Henrique Arevalo, do ICT.
mostrando que eles já estão preocupados com plantas com resistência à monilha. Então ele já tem plantas que já têm boa resistência à monilha, e aqui ele fez um comparativo com C151, onde em função dessas plantas, a que pegou mais foi 85%, o C151 pegou 95% de monilha em comparação a essas outras aqui. Próximo. Dr. Wilson também já mostrou esse quadro. Aqui nós tivemos a oportunidade de encaminhar essas plantas lá para o Peru, que foram aqueles clones que nós estávamos trabalhando naquela época, para ele já ir queimando etapa e ver se testava alguma coisa com relação à monilha. Então ele também mandou esses quadros para cá. Aqui tem planta que a gente nunca usou. Esse pH 121 é incompatível, tem pH 15, pH 17, pH 16, Ipiranga 1. Observe que a monilha, aqui o 1319, que é campeão de produção nosso, está na faixa de 15% de monilha aqui, ó. Então, essas plantas, é interessante que faça isso, que mande os materiais lá para fora, para que a gente, quando essa monilha chegar aqui, já saiba o que é que nós vamos usar. O trabalho que a gente acha que é definitivo, próximo, é esse trabalho que o Dr. Wilson está fazendo. Isso aqui eu vou passar rapidamente. É uma área de C151 no Peru. Vocês observem que o cacau ele sai do chão, tá vendo? Próximo. Então, eles fazem a enxertia abaixo do colo cotiledonar. Por quê? Eles não querem ter trabalho de fazer retirada de broto. Então, quando você faz a enxertia abaixo do calo, onde tem um cotilédon, a planta não lança mais broto. Então, por isso que tem esse assim baixinho. Próximo. Aqui é monilha, para quem não conhecia, no C151. Próximo. Monilha só ataca fruto, não é doença como vassoura que ataca almofada, folhas e galhos, etc. Não, só ataca fruto. Próximo, monilha no C151, próximo. Tá aqui uma comparação. Isso é um cupuaçu, isso aqui é monilha, e aqui é um cupuaçu sadio. 1 centímetro quadrado disso aqui tem milhões de esporos. Então Deus ajude que isso aqui não chegue tão cedo ou não chegue nunca aqui pra gente. Próximo. Bem, aí o que é que a gente está imaginando com relação às tendências? As tendências, a gente está querendo plantas pequenas, baixo vigor, porque espaçamento ainda é espaçamento 3x3. Uma das causas da baixa produtividade, Ivan vai mostrar para os senhores, é o entrelaçamento de plantas. Planta que se cruza, uma domina a outra e termina não tendo uma boa produtividade. Então, planta tem que ser pequena para que a gente aumente o número de plantas por hectare. Talvez tenha aí 3, 4 mil plantas por hectare. Então, essa parte que o Dr. Jorge está fazendo, dos ramos ortotrópicos, muda ortotrópica, é como se fosse cacau de semente, mas é clone. Esse é o futuro, certo? Resistente à monilha e vassoura. Aí tem espaçamento menor porque o material vai ser pequeno, então você pode ter alta densidade. Uso da nutri-irrigação, porque vocês observam o que está acontecendo com a região. Nós já tínhamos uma seca severa, que foi em 95, 97. Depois teve uma seca em 2008. Mas essa seca de 2015 para cá, essa bateu o histórico. Foram milhares de hectares de cacau, de centenas de plantas que foram mortas. O que não morreu não produziu, e até hoje a gente está sofrendo um pouco essas consequências. Você viu o temporão que aconteceu. O uso da polinização, que é o caso da polinização mecanizada, que o Dr. Cazu falou. Mecanização. Então tem que ter máquinas para você queimar o máximo possível a mão de obra. Então a gente já está usando, Ivan vai mostrar isso aí, o que pode ser feito aqui hoje na nossa região de topografia acidentada, e ter produção concentrada, para que a gente fuja dos períodos de mais suscetibilidade à doença. Então você tem que concentrar a produção. Então isso você pode fazer com polinização. Próximo. Aí uma área do Peru, já com material resistente à monilha. Próximo. Então, você está vendo, aí Ivan disse assim, isso aqui é poda para fotografia, porque não é poda para produção. Próximo. Aí uma área de CS95, que é um clone também resistente à monilha, que eles usam muito lá. Próximo. Aí são os materiais
que a CEPLAC importou da Costa Rica, que o Dr. Wilson está trabalhando nos cruzamentos. Rapidamente é isso que a gente iria colocar. Obrigado aí.